Foi com valentia que o presidente Lula defendeu a Venezuela bolivariana como um país democrático e soberano na reunião dos presidentes sul-americanos. A mesma valentia com que questionou a dolarização impositiva do comércio internacional. Para o presidente brasileiro, foi criada uma falsa narrativa como se a Venezuela não fosse democrática e exortou o presidente Nicolás Maduro a fazer a sua própria narrativa, o que foi feito pedagogicamente, denunciando as mais de 900 sanções de que a Venezuela é vítima. O mais importante é que os dois presidentes relançaram as relações bilaterais, amplas e cooperativas, e dentro da lógica da integração regional sul-americana. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Grande satisfação, grande honra, esse nosso novo encontro para tratar de temas centrais que permitam compreender os dilemas, os desafios do Brasil que caminha para se tornar uma nação cada vez mais emancipada e encontra uma série de barreiras. Hoje o nosso tema será o encontro dos presidentes sul-americanos, mas focado especialmente no tratamento que a mídia brasileira conservadora deu à presença do presidente Nicolás Maduro, reagindo de forma absolutamente injusta, indevida, antijornalística, ao tratamento correto e amistoso, como não poderia deixar de ser democrático, que o presidente Lula deu ao presidente venezuelano. E para nos falar sobre como essa mídia encontrou elementos para fazer na verdade, um grande ataque e que interesses estava respondendo por isso, nós temos aqui uma especialista em comunicação, que é a professora Ângela Carrato, professora de jornalismo do curso de comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, grande especialista em análise dos fenômenos comunicativos, com vários livros já lançados, uma experiência jornalística também muito conhecida, muito destacada no Brasil, e que vai nos ajudar a compreender como foi esse comportamento absolutamente antiprofissional da mídia brasileira. Muito boa noite, professora Ângela Carrato. Seja muito bem-vinda ao Latitude Brasil. Boa noite, Beto. Boa noite a todos que assistem ao Latitude Brasil. É um prazer e uma honra estar aqui. Ângela, nós vimos aí de forma surpreendente, mas não assim pelo fato da mídia brasileira, digamos, não ter dado antes um tratamento hostil à Venezuela, mas agora foi absolutamente desmedido, exagerado, com os ataques se superando. Como que você explicaria esse trato à presença absolutamente importante para o Brasil do presidente da Venezuela, porque o presidente Lula quer retomar a integração sul-americana e normalizar as suas relações, as relações do Brasil com o nosso vizinho do norte, a República Bolivariana da Venezuela. O que aconteceu? Bom, Beto, como você disse, não é de agora que a mídia brasileira, a mídia corporativa, a mídia hegemônica, né, essa mídia oligárquica, mídia golpista, não é de agora que ela dá um tratamento muito ruim e desrespeitoso à Venezuela, ao seu governo, enfim, a tudo que diz respeito à Venezuela. Então, a gente mais ou menos esperava um tratamento crítico, né, em relação à presença do presidente Nicolás Maduro nessa reunião dos 12 presidentes da América do Sul. Mas a surpresa é que esse tratamento foi muito maior em termos de
equívoco, de histeria, de preconceito, de uma visão absolutamente, eu diria assim, amando mesmo os Estados Unidos. Foi uma vergonha, sabe? Uma vergonha para nós jornalistas, para nós professores de jornalismo, para nós que pesquisamos a mídia, porque isso vai ficar registrado. Né? Então, foi mais ou menos o quê? Uns 3 dias de pancadaria direto da mídia em cima do Maduro, em cima do presidente Lula, né? E aí eu vejo que eram vários objetivos ao mesmo tempo. O primeiro, claro, o mais óbvio, era continuar desgastando a Venezuela. E o governo Maduro, o governo bolivariano, para justificar as críticas e as mentiras que essa mesma mídia vem contando aí há mais há 2 décadas, né, digamos assim. O segundo objetivo era não falar sobre a reunião dos presidentes da América do Sul. Né? Foram 11, só um que não era presidente, era o do Peru, né? Veio o ministro, né? Uma espécie de primeiro-ministro lá, e os outros todos eram os presidentes. Então, esse é um fato inédito. Né? O presidente Lula conseguiu algo fundamental. Pela primeira vez, Beto, a gente tem na história da América do Sul uma foto de todos os presidentes de mãos dadas. Então, eu acho que isso é algo assim muito chocante, desagradável para uma mídia tão subordinada aos interesses dos Estados Unidos. Então, ela tinha que, de alguma forma, desviar, né, a discussão. E a forma que ela encontrou foi criticando a recepção que o presidente Lula deu ao presidente Maduro, que foi uma recepção correta. Um presidente recepcionando o outro. Né? E um discurso também que eu considero um verdadeiro desagravo que o presidente Lula fez aos absurdos que estavam sendo falados sobre o presidente Maduro e sobre a Venezuela. Aliás, ele colocou algo muito interessante, ele sugeriu para o seu colega venezuelano que ele contasse a outra narrativa, né? Essa narrativa que a mídia hegemônica brasileira, e não só a brasileira, né? A mídia hegemônica, eu diria, no Ocidente, ela esconde sobre a Venezuela. Então, essa histeria toda teve a ver com isso, né? Com essas 3 coisas: esconder a presença da Venezuela, esconder a discussão importantíssima, né? Desviar o assunto, tanto que se falou muito mais sobre a presença do Maduro do que sobre o resultado dessa reunião, que é o consenso de Brasília. E não é por acaso que chama-se consenso, é uma oposição àquele consenso horroroso, neoliberal de Washington, e que, enfim, né, tem sido aplicado rigorosamente, né, nos países que adotaram o neoliberalismo, ou foram obrigados, né, a adotar o neoliberalismo na América Latina. É curioso que o presidente Lula, não sendo um jornalista, né, um comunicador, embora seja um grande comunicador, né, com o povo brasileiro, com o mundo, ele fez uma análise que, para os profissionais da comunicação, seria uma sugestão de estudo, né? Porque ele disse assim: criaram uma narrativa sobre a Venezuela desmontando a realidade verdadeira que lá há, porque a Venezuela é um país democrático, o presidente foi eleito pelo voto, né? Desde a Revolução Bolivariana no seu início, todos os governos foram respaldados pelo voto popular, portanto, um país com democracia e com soberania. Nesse sentido, o conselho ou a sugestão do presidente Lula, aliás, muito valente, não foi acompanhada. Não seria uma boa dica para os comunicadores fazerem aí um trabalho sério, severo, sobre a verdadeira realidade da Venezuela, que é manipulada contra uma realidade que é factual, lá, que é o que existe no nosso país vizinho. O que você acha? Olha só, é claro, né? O presidente Lula, ele falou isso e falou assim de uma situação muito confortável, né? Porque ele foi vítima de uma narrativa mentirosa,
né? Uma narrativa que o colocava como corrupto, não é? Como uma pessoa que tinha destruído o país, o PT, o partido que ele criou, o partido dele, como um partido que deveria ser banido da história brasileira. E ele conseguiu, com muita luta, não é? A partir de uma persistência enorme e da equipe de advogados, tendo à frente o advogado Cristiano Zanin, né? Ele conseguiu mostrar que essa narrativa que a mídia hegemônica brasileira colocava como sendo a verdadeira era mentirosa. E nós estamos ainda, olha que o presidente Lula já está quase que no 6º mês do seu 3º mandato, né? E essa narrativa está sendo desmontada ainda aos poucos. Nas últimas semanas tem aparecido uma série de fatos, uma série de depoimentos, de denúncias, né? Que pioram ainda mais a situação daqueles que lideraram a Operação Lava Jato, né? E que provocou um verdadeiro terremoto, né? Levou à deposição ao golpe, né? Contra a presidente Dilma, levou à prisão sem provas, né? Do presidente Lula e viabilizou a chegada ao poder do Bolsonaro. Então, quando o presidente Lula incita, né, o seu colega venezuelano a contar essa outra história, né, contar a narrativa, né, ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou fazendo isso aqui no Brasil. E não é ele simplesmente, né? Mas ele tem estimulado a partir do exemplo dele, né? E eu diria o seguinte, que vários pesquisadores têm, mesmo antes do presidente Lula falar isso, já estavam seguindo esse caminho. Eu dou um exemplo pessoal, né? A principal emissora, o principal grupo de comunicação aqui no Brasil, o grupo hegemônico, é o Grupo Globo. Né? É um grupo de mídia que diz que detesta ditaduras, mas o seu patriarca, já falecido, aparece aí em foto de braços dados com o último ditador brasileiro, João Batista Figueiredo. E é esse grupo, que não fez autocrítica nem nada, que é dos mais incisivos na crítica à Venezuela e dos mais incisivos na crítica ao Lula antes e continua. E não fez autocrítica. Então, o que, digamos assim, a colaboração, né, que a gente tem dado nesse processo? A gente contou, né, num livro, foi publicado um e-book, né? Ele vai sair em livro ainda agora, no ano passado. A gente contou qual foi o papel do principal telejornal da TV brasileira, que é o Jornal Nacional, né, na narrativa que desconstruiu a democracia brasileira. Né? Então, uma narrativa pode desconstruir, mas a narrativa pode construir também. Ângela, eu te proponho a gente fazer aqui uma pequena pausa no Latitude Brasil. Na volta, a gente comentar também daquilo que a mídia brasileira, no seu afã de hostilizar o presidente Maduro, por ele ser portador de uma mensagem de integração, de anti-neoliberal, de propostas de justiça social, de integração com o governo do Brasil também, então ela não foi capaz, ela não será capaz de registrar os fatos de um relacionamento construtivo que já está dando passos concretos, como na área de energia elétrica. Mas já a gente volta, então, com Ângela Carrato, professora de comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no Latitude Brasil. Até já. Latitude Brasil está de volta, hoje dialogando com a professora Ângela Carrato, professora do curso de comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais,
profissional experiente na área da comunicação pública, na elaboração de uma análise crítica sobre o fenômeno político da comunicação. Estamos aqui tratando de uma surpreendente, no sentido negativo, cobertura jornalística que foi dispensada pela mídia brasileira quando da reunião presidencial sul-americana, especialmente, em particular, uma cobertura jornalística, na verdade, antijornalística, hostil ao presidente venezuelano Nicolás Maduro, que aqui esteve para retomar e normalizar as relações do Brasil com a Venezuela e também participar da convocatória feita pelo presidente Lula para retomar o curso da integração sul-americana. Professora Ângela, uma coisa que ficou muito clara, assim, é que além de não informar-se sobre que a Venezuela sofre, por exemplo, mais de 900 sanções da parte dos Estados Unidos e que as dificuldades que o país enfrenta nos últimos anos, em decorrência dessa agressão monetária, financeira, econômica, midiática que o país sofre. Apesar disso, a Venezuela retomou as vendas de eletricidade para o Brasil retomou as compras e isso promove uma economia muito importante para o norte brasileiro. Quer dizer, a integração energética deveria ser um motivo de comemoração, de notícia, mas não foi assim. O que acontece? Pois é, você tem toda a razão, Beto. A integração energética, como a integração em diversos outros aspectos da América do Sul, né, ou mesmo da América Latina, deveria ser algo desejado, comemorado, estimulado pela mídia sul-americana ou mídia latino-americana. Mas como, né, a gente já comentou, essa mídia ela não se pauta pelos interesses das suas populações, pelos interesses desses países, pela soberania desse país, ela se pauta pelos interesses de Washington. E não é de agora, né? Aliás, esse ano, em dezembro, está sendo comemorado mais um aniversário, digamos assim, da doutrina Monroe, né? E o que essa doutrina propunha ou pressupunha, né? A América para os americanos, mas na verdade era a América para os estadunidenses. E se alguém achava que essa doutrina estava, digamos, sepultada ou defasada, nada. Ela está mais presente do que nunca, especialmente se a gente ampliar um pouco a nossa visão e pensar o seguinte, se a partir do fim da União Soviética, em 89, né, desculpa, da queda do Muro de Berlim em 89, fim da União Soviética em 91, a gente passa a ter uma única superpotência, que é os Estados Unidos, e os Estados Unidos achavam, né, que a história tinha acabado e isso ia seguir para sempre, né? A ascensão da China, né, e mesmo o fortalecimento da Rússia, né, especialmente a partir dos anos 2000, mostrou que o mundo tem outros polos de poder. Se a gente pensar no surgimento dos BRICS, né, e o Brasil teve um papel tão importante, né, junto da China, da Rússia e da Índia, depois veio a África do Sul nessa criação, né? A gente começa a entender, digamos assim, a pressão que os Estados Unidos estão fazendo sobre a América Latina, sobre a América do Sul, como não interessa, como nunca interessou para os Estados Unidos essa integração. Os Estados Unidos vê com péssimos olhos, digamos assim, a presença, né, de outros países, o apoio de outras economias hoje aqui no subcontinente, né? Eu estou falando especificamente da China, que já é o maior parceiro econômico do Brasil e de vários outros países da América do Sul e da América Central. Então, isso tudo é visto com muito desagrado pelo tio Sam, por Washington, né? E a mídia brasileira, ela, na verdade, ela dá vazão a isso, mas é lógico que ela não vai dizer desse jeito. Então, o que ela pode fazer para sabotar a integração sul-americana, agora e no passado, né? O que essa mídia sabotou o Mercosul,
né, que era uma proposta bem mais reduzida, né, eram 4 países, depois ampliou-se, né, e depois que ela fez de sabotagem contra a Unasul, é uma coisa absurda. Se a gente pensar, como diz o próprio presidente Lula, que ele sempre pensa, né, na União Europeia, quando ele pensa numa América do Sul unida, né, a gente vê assim, o despropósito dessa mídia, porque ela trabalha o tempo todo contra a desunião. Né? Aliás, ela trabalha o tempo todo a favor da desunião e contra essa união. E eu lembro, né, assim, por pesquisas, que como essa mídia brasileira corporativa foi fundamental, por exemplo, para intrigar 2 importantes presidentes, o Getúlio Vargas no Brasil e o Domingo Perón na Argentina. Né? Eles nunca se encontraram pessoalmente. Daí a importância dessa reunião com os 12, né, 11 presidentes e um representante aqui da América do Sul. Então, quer dizer, a explicação é a mídia corporativa brasileira, e eu acredito que eu não estou exagerando se eu falar na latino-americana também, né, a mídia corporativa, essa mídia trabalha contra a integração. Porque o patrão dela, né, o que ela representa, está lá em Washington. Uma das conclusões ou deduções que me permito fazer a partir do seu raciocínio é da importância de um jornalismo pela integração, né? Que é o jornalismo que faz a Telesur, por exemplo. Tanto é que nós estamos podendo discutir aqui com absoluta liberdade, porque quando fundada, o presidente Chaves já dizia da necessidade, do objetivo, da meta de se fazer um jornalismo que permitisse, ele usava a expressão, o enamoramento dos povos, né? Que os povos se sentissem, através da informação, da cultura, da culinária, da história, a necessidade de uma solidariedade prática. É isso que persegue o presidente Lula, quando convoca esse conclave, nesse encontro de presidente sul-americano, mas, ao mesmo tempo, nós ainda precisamos dar passos, né, Ângela, para que, por exemplo, a Telesur não seja apenas vista no Brasil a partir das TVs comunitárias, que a gente possa ter uma visibilidade maior, porque isso é benéfico para a consciência integracionista sul-americana. Como é que você avalia isso? Olha, você tocou num ponto muito importante, Beto, pelo seguinte, eu considero um absurdo a Telesur, a gente só ter acesso a ela através da internet. Né? Nem na programação das TVs pagas ela está, seja cabo, seja satélite. Né? Agora, esse absurdo acontece também aqui conosco com a TV Brasil, que é a TV pública, que ela só aparece, ela só está em sinal aberto em 4 capitais brasileiras. É um negócio assim, absolutamente sem sentido. Né? Mas que mostra o peso dos grupos conservadores de extrema-direita no que diz respeito à comunicação no Brasil. Né? Agora, por outro lado, a gente nota que tem acontecido um avanço interessante na mídia independente, porque hoje já são muitos os programas que tratam de política externa, que tratam de geopolítica, que é o pano de fundo disso tudo, né? Por exemplo, que, claro, a mídia corporativa brasileira nunca vai falar, que por trás de todas as sanções, a perseguição, a difamação contra a Venezuela e contra os governos bolivarianos, está a cobiça do petróleo. Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, e é um petróleo que está perto, né, dos Estados Unidos. Eles não têm que ir lá no Oriente Médio para roubar lá também, né? E um petróleo de excelente qualidade. Então, hoje, vários programas na mídia independente já estão tratando desse assunto, já discutem, já colocam essas questões. É claro que, do ponto de vista de telespectador, né, ainda não dá para fazer frente com a mídia corporativa. Agora, sem dúvida, seria muito desejável que um governo progressista, como o do presidente Lula, desse uma atenção especial
para a mídia pública brasileira e, claro, para uma mídia como a Telesul, que é a única, não é, na América do Sul, que trata das questões latino-americanas, do Sul global, e tem como eixo, aliás, é o slogan, o novo slogan dela, a integração sul-americana. Né? Eu não sei, eu acho que a gente vai chegar lá, sabe? Como você acompanha muito bem, né, Beto? A situação no Brasil ainda é um tanto complicada. Né? Em quase 6 meses de governo, o presidente Lula já enfrentou uma tentativa de golpe militar, né? Uma série de tentativas de golpes, digamos assim, via parlamento, não é? Tentando emparedá-lo, né? Uma mídia que não desistiu, mídia corporativa que não desistiu do golpismo, sem falar, né, num bolsonarismo que está ainda presente. Bolsonaro está derrotado, mas o bolsonarismo não. Né? Então, eu acho assim, que são muitos enfrentamentos de uma vez, mas eu espero e acredito que o presidente Lula não vai completar esse terceiro mandato sem dar uma atenção especial e sem viabilizar o acesso, né, para todo mundo, né, TV aberta, né, para a TV Brasil e também disponibilizar o sinal da Telesul para todo mundo que tem interesse. Muito bem, Ângela. Estaremos à procura dessa outra narrativa, dessa maior visibilidade, dessa maior integração. É isso que nos move, esse é o espírito, é a alma de fazer televisão, é a alma do jornalismo integracionista da Telesur, e eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui em Latitude Brasil. As portas estarão sempre abertas para você. Muito obrigado. Eu que agradeço e na torcida e na batalha também por uma mídia pública aqui no Brasil e para que a gente tenha uma Telesur aberta, né, em canal aberto, para que todos os brasileiros e brasileiras possam ter acesso a essa outra narrativa que a mídia corporativa esconde. Muito bem, chegaremos lá. Muito obrigado a vocês em casa que nos acompanharam. Até o próximo programa, na quarta-feira que vem, já buscando outro tema que ajude a entender o assim chamado, por todos os nossos vizinhos e irmãos, como o Gigante do Sul. Até o próximo Latitude Brasil. Tchau, obrigado.